Nesse vídeo eu trago um assunto bem interessante e um tanto quanto polêmico também. Você já acordou no meio da noite sem conseguir se mexer? Sentiu uma presença estranha no quarto, talvez uma sombra ou até ouviu sons inexplicáveis? Se sim, você não está sozinho. Essa experiência aterrorizante tem um nome: paralisia do sono. O que acontece com o nosso corpo durante esses momentos? Seria apenas uma resposta da nossa mente ou algo além, talvez espiritual? Hoje nós vamos mergulhar fundo nesse fenômeno fascinante e misterioso. Então fique comigo até o final, porque você vai descobrir não apenas o que a ciência tem a dizer, mas também como diferentes culturas interpretam essa experiência assustadora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, especialista em neuropsicologia. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreva. Deixa o seu like também aqui nesse vídeo, porque você sabe, né? Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E também, como você bem sabe, vamos começar dando spoiler do vídeo. Nós vamos falar sobre os distúrbios do sono, o que é paralisia do sono e os mistérios relacionados à paralisia do sono. Então, para você entender a paralisia do sono, nós precisamos falar sobre os distúrbios do sono. O sono, tão essencial quanto respirar, nem sempre é um processo tranquilo para todas as pessoas. Insônia, apneia do sono, sonambulismo. Esses são apenas alguns exemplos de condições que podem alterar a forma como nós dormimos e acordamos. Mas entre essas condições, a paralisia do sono é especialmente intrigante por misturar ciência, neurobiologia e uma pitadinha de mistério também. Então, o que é a paralisia do sono? Pode ser que você também nunca tenha ouvido falar. A paralisia do sono ocorre durante a transição entre o sono e a vigília. É como se o nosso cérebro estivesse acordado, mas o corpo permanecesse preso no estado de relaxamento profundo, característico do sono REM. Durante o sono REM, a nossa musculatura é paralisada naturalmente para evitar que a gente se movimente e se machuque enquanto a gente sonha. Essa paralisia é normal e é necessária para nós. No entanto, na paralisia do sono, esse mecanismo falha. Então, o cérebro desperta, mas o corpo não acompanha. Do ponto de vista da neurociência, a culpa é da dissociação entre duas partes importantes do nosso sistema nervoso: o córtex cerebral, que é responsável pela nossa consciência, e o tronco cerebral, que regula os movimentos musculares. Então, essa falta de sincronia é o que nos deixa conscientes, mas incapazes de nos mover. Um exemplo prático: imagina que você está dirigindo um carro. O motor já está ligado, mas o freio de mão ainda está puxado. Isso é exatamente o que acontece no nosso corpo durante a paralisia do sono. E aí, durante esses episódios, também é comum a pessoa experimentar alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas. Nossa, que palavrão que eu falei agora, né? Desculpa aí, gente. Isso são o quê? São imagens ou sons ou sensações intensas que surgem quando nós estamos entre o sono e a vigília. Lembra que eu falei? A sensação de sufocamento, sombras assustadoras ou até vozes são, segundo a ciência, resultado do cérebro tentando dar sentido ao caos sensorial enquanto ainda está parcialmente em modo de sonho. E tem umas coisas que acontecem com o nosso corpo que são bem malucas, né? Mas ao mesmo tempo são bem interessantes, tipo a paralisia do sono. Mas antes de eu falar sobre uma segunda visão sobre a paralisia do sono, eu quero te lembrar que se você está super engajado, engajada no seu desenvolvimento pessoal para melhorar suas relações, você está convidada a ter acesso à minha comunidade, onde eu posto vídeos e artigos que começarão a transformar a sua vida. O link está aqui na descrição desse vídeo. E assim, gente, por mais que tenha uma explicação científica, as pessoas que já tiveram a experiência da paralisia do sono dizem que é uma experiência realmente bastante assustadora. A minha mãe já teve essa experiência e eu lembro dela falando que ela meio que sentia que ela tinha acordado, mas ela não conseguia se mexer e ela sentia como se tivesse uma pessoa em cima dela, sufocando, apertando o pescoço dela. E era uma sensação horrível porque ela não conseguia se mexer, ela não conseguia acordar, não conseguia chamar meu pai. Então, assim, imagina, não é um negócio tão
É assim, interessante, mas de repente não é tão legal de se passar, né? E agora, meus queridos, é a parte que vem o mistério de tudo. Então, presta atenção aqui comigo. Por que que essa experiência é tão assustadora? Aqui é onde entra o aspecto espiritual e cultural. Ao longo da história, diferentes civilizações interpretaram a paralisia do sono de formas que vão muito além das ciências. Na Idade Média, por exemplo, acreditava-se que a paralisia do sono era causada por demônios ou bruxas que vinham sugar a energia vital das pessoas enquanto elas dormiam. O famoso quadro O Pesadelo retrata perfeitamente essa crença. Uma figura demoníaca sentada sobre o peito de uma mulher adormecida. Nossa, lembrei da história da minha mãe que eu acabei de falar. Já na cultura japonesa, há relatos de que a paralisia do sono pode ser provocada por espíritos conhecidos como kanashibari. Acho que é assim que fala, não sei. Que aprisionam as pessoas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Da mesma forma, no folclore brasileiro, as pessoas descrevem experiências semelhantes como ataques de saci ou até mesmo encostos de espíritos. Essa parte do saci eu nem sabia, eu fiquei sabendo fazendo a pesquisa para fazer o vídeo. Mas a minha avó jurava que o saci existia e que ele fazia trança dos cavalos. Ela acordava de manhã lá na roça e os cavalos estavam tudo trançadinho, que foi o saci. Se você pesquisar, você vai encontrar vários casos reais de pessoas que descrevem a mesma coisa. Que elas acordaram sentindo um peso enorme sobre o peito e vendo uma figura sombria no canto do quarto, assim, olhando para elas. Mas o que é fascinante mesmo na paralisia do sono é como ela nos força a questionar os limites entre a ciência e a espiritualidade. Será que tudo pode ser explicado pelo cérebro e pela biologia? Ou há experiências que realmente transcendem nossas compreensões? A neurociência nos dá respostas detalhadas e objetivas, mas as histórias e relatos culturais mostram como a mente humana busca significado no desconhecido. Essas duas abordagens não precisam ser excludentes. Talvez entender a biologia do fenômeno nos ajude a lidar melhor com ele. Mas as crenças culturais e espirituais trazem um conforto ou até uma maneira de ressignificar essas experiências. Então, a paralisia do sono, com essa mistura aí de ciência e mistério, nos lembra como o sono, algo tão comum e essencial, pode guardar segredos bem profundos. Para alguns, ela é apenas o reflexo do que acontece no nosso cérebro, para outras pessoas, uma janela para algo maior. E aí, o que você acha? Seria apenas uma falha biológica ou uma conexão com algo espiritual? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!